من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله. O Sheikh Muhammad Yusuf aqui falou em relação à questão huquq az-zawja ala zawjiha, direitos que a mulher tem em relação ao seu marido. Falou ali de husnul muashara, que é a boa convivência dentro do lar. Falou de an-nafaqa al-kafiya, você dar de comer a esta mulher, dar de vestir a esta mulher. Falou de habitação, esta mulher tem direito a uma casa onde ela possa viver junto consigo. Eu apenas queria acrescentar um aspecto muito importante que está a me aparecer agora por causa da última pergunta que aqui se fez. Irmãos, nós, até eu quero ficar de pé. As nossas casas, nós em primeiro lugar, temos que construir e edificar na base do Tawhid, na base do Aqida. Porque basta você ter Tawhid de verdade, o resto dos problemas todos são problemas muito fáceis de serem resolvidos. Nós nas nossas casas, porque não temos Tawhid, essas casas ficam sem baraka, sem bênção de Allah subhanahu wa ta'ala. Por quê? Porque muitos de nós, apesar de ainda estarmos a fazer o salat, apesar da gente fazer jejum, apesar da gente tirar zakat, apesar da gente fazer as outras obrigações que são pilares do Islã, mas está-nos a faltar muito o aspecto principal, que é a nossa salvação aqui na terra, assim como no Akhira, que é concretizar o Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan Rasulullah. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan Rasulullah. Fala com o povo. Sim, eles pediram. Não pode falar. Barakallahu fiikum Mas'ul Bali. No min taron per mun kulo bale huwa ma hawo kala warne be kaliya tratu sawo. Wanna po binte loko hato dino bu ra modu ma na le tratu sereki wala ni anni wanya amaka lo pana hime wala anni wanya amaka kana anna nono asiro koraka anna mama modu mala anni wanya modu mala kibene sa di otra tu siri wala elu kan tabla akela yamanyi hila nini wanno tene inshallah amin. Então dizia que a shahada la ilaha illallah Muhammad Rasulullah não é algo que eu apenas tenho que pronunciar, não basta, preciso eu praticar, de que não existe outra divindade merecedora da adoração senão Allah subhanahu wa ta'ala. Quando eu tiver as minhas dificuldades, tenho que recorrer a Allah. Quando eu tiver a minha aflição, tenho que recorrer a Allah. Quando eu tenho algum problema, tenho que recorrer a Allah. Não é recorrer ao Shaolin, não é recorrer ao embondeiro, não é recorrer ao cabri, não é recorrer àquele sheikh que faz tchaticho, sabe o que é tchaticho, né? Aquele sheikh que escreve tchaticho, ou aquele que coloca a sua bandeira, dizer que resolve todos os problemas que você pode ter. Até aqueles que você ainda não tem, ele consegue resolver. Quer dizer, os problemas que você ainda não tem, mas ele diz que consegue resolver. Estamos a perceber? A casa que for edificada na base disso, podemos ter a certeza que é uma casa que terá saada, que terá a felicidade que tanto procuramos. E Muhammad sallallahu alaihi wa sallam, que é a segunda parte do Shahada, você testemunhar que Muhammad sallallahu alaihi wa sallam é mensageiro de Allah subhanahu wa ta'ala, e não parar para aí, saber que é o único que merece ser seguido, é o único que a sua palavra não se diz não, é o único que a sua palavra você não pode dizer vou pensar primeiro o que posso fazer, se vai dar, se não vai dar, depois vou cumprir a palavra de Muhammad. Se este for a sua maneira de ser, dentro da sua casa, podes ter a plena certeza, meu caro irmão, minha cara irmã,
que essa casa não tem nenhuma bênção de Allah subhanahu wa ta'ala, não tem rahma de Allah subhanahu wa ta'ala e não terá um sossego nem sucesso. Allah subhanahu wa ta'ala disse: وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا. وَمِنْ آيَاتِهِ, dos sinais da grandeza de Allah subhanahu wa ta'ala. Então, se Allah é o único que é grande, significa que é o único que pode resolver os nossos problemas, é o único que, se existir algo para sermos beneficiados, é Ele que pode nos beneficiar. Nós temos que saber que não existe nenhuma criatura que pode te prejudicar, mesmo que os djinns todos existentes neste universo e todos os homens existentes nesse universo se juntarem djinn e inso para poderem te prejudicar, não conseguirão te prejudicar enquanto Allah subhanahu wa ta'ala não ter predestinado de que vai te acontecer coisa X. Está me a perceber, irmãos? Significa que o aqida, o tawhid é a coisa número 1 para a gente alcançar a nossa saada, o nosso saada, a nossa felicidade, o nosso sucesso dentro das nossas casas, termos filhos que depois da gente morrer hão de ficar a fazer doá a favor de nós, já que as outras práticas, para além das 3 que o profeta mencionou, e o filho é uma dessas 3 que vai nos beneficiar dentro do nosso qabri e no dia de Qiyamah. Porque eu sei que existem pessoas, irmãos e irmãs, que dizem que são muçulmanas, mas até hoje você há de encontrar aqui no braço dele tem hirz, tem talismã. Há de encontrar alguém que diz que é muçulmano ou não é muçulmana, o seu filho tem talismã no pescoço. Há de encontrar que alguém que diz que é muçulmano e é muçulmana, por baixo da sua almofada tem uma outra almofada pequena. Como é que uma almofada pequena vai aguentar a almofada grande? Você não está bem. Você já tem a almofada grande que suporta a sua cabeça, mesmo assim quer uma outra pequena para guardar lá embaixo para suportar a almofada. Você não deve estar bem. Estamos a perceber, irmãos? Se você tem a almofada por baixo da sua almofada, tem a almofada por baixo da sua cama, tem a almofada na entrada da sua casa, tem a almofada no seu carro, tem a almofada, qualquer tipo que seja tamima, qualquer tipo coisa que seja talismã, qualquer coisa que você coloca para dizer que isto aqui é para me defender, você está a abolir, está a contrariar esse la ilaha illallah que você está a profetizar. O salat que você está a fazer, Allah subhanahu wa ta'ala não aceita. O zakat ou o sadaqa que você está a dar, Allah não aceita. O jejum que você está a fazer, Allah não aceita. O hajj que você quer fazer, Allah não aceita. E automaticamente essa mulher que você casou deixa de ser sua mulher, e esse marido que te casou deixa de ser seu marido, porque nós fomos proibidos de casar com mushrik. وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ حَتَّى يُؤْمِنُوا وَلَا يَنْكِحُوا الْمُشْرِكِينَ حَتَّى يُؤْمِنُوا. Não se pode casar com alguém que pratica o shirk. Não se pode. Até porque foi autorizado para o homem casar com uma judia ou uma cristã, desde que essa judia ou essa cristã seja afifa, quer dizer, aquela que não acha que praticar zina é halal. Os homens foram autorizados para esse judia ou cristão, as mulheres não. Mas aquele que é mushrik, nem o homem tem que casar com uma mushrik, nem a mulher tem que casar com um mushrik. Então vamos edificar as nossas casas, meus caros irmãos, com o tawhid. E essa é a base daqueles que são os direitos que a mulher tem em relação ao seu marido. E é obrigatório para o homem ensinar a sua esposa o tawhid. Ensinar a sua esposa que só Allah subhanahu wa ta'ala é quem deve ser adorado. Ensinar a sua esposa que não pode ir para o Shaolin. Ensinar a sua esposa que não pode ir no curandeiro. Porque em algum momento as mulheres são meio fraquinhas em relação a esse aspecto. Meio fraquinhas em relação a esse aspecto. E às vezes até são induzidas pela família
Ah, vai lá no lugar X, vai lá no lugar X, eu já vi, não sei o que, vai lá. E ele se deixa levar. Então o marido, quando descobrir isso, é obrigação dele, é dever dele, chamar a mulher, aconselhar esta mulher, fa'iduhunna, dar maw'iza, orientar o que deve ser dito, ensinar as palavras de Allah subhanahu wa ta'ala a esta mulher e fazer de tudo para que ela se afaste desse caminho, sob o risco do casamento deles se invalidar, porque estão a praticar o shirk. Portanto, ainda tenho tempo? E por causa do tempo, talvez poderíamos falar ainda mais em relação a esse tipo de aspecto nas próximas oportunidades, ainda hoje ou amanhã, inshallah. E assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Obrigado pela auscultação. Jazakumullah khair. Mashallah, mashallah, barakallahu fikum. Caros irmãos e irmãs, acabamos aqui de acompanhar palavras sábias relacionadas aos nossos lares. Asurvale aqui derrava que Romeu naquela hora que é mapoa. É mapoa, hano logo é mapoa inshallah. Se não kana hora é mapoa ela em outra maneira ela. Que é mapoa yota la yolikana, porque are mapoa yolikana kana rota kanihaka. Na rola baraka é mapoa bahi limpo. Nimpela survale o bocharna molo mahimale ho bachar neva ni raka wera amakatiana e showoro siri mpanjo lewe. Wakwal gerun tuna wisintire aperta dauron pela opio shoro tirim panto lewe para maka lopana e shoro taya tiriwin tela difisu ilela elinu pele la win tela waya wata habe shoro para maka lopana ni takanele ni mashoro mo inshallah wotna wana pia no mala wa basulu pale molumo ya kumale asulu pale vale anihime kama khalelo ni anikoti haka etu tiri ho barobara hikomo islamu muislamu ohana okala milla ne muislamu hana okala mpiro ne muislamu othara molumo othara makhalelo ishuti hale annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam no male uwa shuru pale ha molumo himya ka hima ka shuru pale ora wayantiku anil hawa yena hima etu ya bon taati awe yena ka himya etu ya bon taati awe maana ya wira ahimya etu tirumiyawe na ana pia wakala o wawali yawe na ana pia Marati wale hutotele ba yana ka kuma hamurni wa we kazaru zabrin katera sulu pale ne manne he ko orothara mawani mo na henta na ananor no tunku inshallah wotuna wani ashulu pale na piaka etempo elava ne mphani ava worshene etora itesh minuta subhanallah no hiye tempo injeni no muyira shehina mwini tinoka na nova sasa Probamos aqui 10 minutos para si. Inshallah vamos recompensar. Asal vale, no ia ba no kuaro ni bola masih. No mira mul para 10 minutos. Inshallah wotna pia na ba onro ke la mul pale ho vale ustaz na mwini. Onro ni himeria yete khalale eketello tirawe para wirihia nlokwana irihia ka namwarawe. Sazo inshallah kaya palavra. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وله المحامد وهو على كل شيء قدير. سبحانه الذي خلق الإنسان وعلمه البيان وعلمه ما لم يعلم جل جلاله. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم وبلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاد حتى أتاه اليقين صلوات الله وتسليماته عليه وعلى آله وصحبه الغر الميامين الذين جاهدوا في سبيل الله حتى وصلوا الدين إلينا صلوات الله وتسليماته عليه ومن والاهم بإحسان إلى يوم الدين. عما بعد, em seguida eu gostaria de parabenizar a todos
homens e mulheres, ainda mais nessa nossa sentada, nosso encontro de baraka. Que Allah subhanahu wa ta'ala abençoa mais. E vamos dizer amém, não é? Porque também senão vamos perder mais recompensas. Amém. E pedirmos a Allah que facilita a comissão que organizou esta sentada. E agradecimento especialmente ou especial para o nosso líder, Sheikh Khalid. Eu às vezes tenho ficado muito ansioso de querer conversar com o povo ou meus irmãos, minhas irmãs a respeito do dia. Não está a ouvir mesmo? Aí estamos a obrigar eu já a cuspir para quê? Sim. E com a permissa de Allah, depois vossa, que não há nenhum problema quando nós estivermos a conversar em língua portuguesa. Todos percebem, porque também estamos em Moçambique e fomos colonizados com os portugueses. E devemos agradecer isso. Senão seríamos ingleses ou franceses. Mas o que nos importa é só saber que o nosso chefe falou muito sobre os direitos das mulheres. E os meus irmãos ficaram muito tristes. E espero que vocês, inshallah, vencem mais. Porque as mulheres mesmo que tenham mais direitos, o homem só vai levar o único direito e vai colocar como se fosse que todos os direitos das mulheres estão rodeados só no único direito do homem. Então, a primeira coisa que eu gostaria de fazer entender é de que quando está a se falar da vida do casado, todo muçulmana deve ter em mente que é uma união das pessoas e os seus bens. Porque muitas das mulheres têm dito que casou-se 2 dias, quer divorciar, compra-me lá a casa. Essa casa onde é que você está a tirar? Casou só 2 dias, quer casa no homem. Você está a explorar seu marido. Não é seu direito. Porque o casamento é a união de pessoa e os seus bens, baseado no amor, carinho e a misericórdia. Como Allah subhanahu wa ta'ala disse, ele referiu no Corão dizendo que وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً. Só para vermos, quando estivermos só a debruçar este ayat, vamos ter muitos proveitos que Allah Jalla wa Ala nos ensina, que e entre os sinais de Allah subhanahu wa ta'ala está aí, só para você observar, que ele criou para vocês, não disse para você homem, mas disse para vocês, ambos, homem e mulher, um companheiro. Isso quer dizer que a mulher, o homem é seu companheiro e o homem é companheiro da mulher. Quer dizer que a mulher, o seu companheiro é homem e o homem, a sua companheira é mulher. Por isso ele disse para os ambos, أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا, a partir de vocês mesmos. Isso quer dizer que Allah subhanahu wa ta'ala não trouxe seu parecer você ser um jinni, não trouxe seu parecer ser um animal. Na verdade, Allah subhanahu wa ta'ala tem esse poder. Poderia levar os animais sendo como as nossas parceiras. Mas Allah subhanahu wa ta'ala não é justo. Tirou do homem uma mulher. Mas com qual proveito ou com qual objetivo? De criar esses ambos, cada um a depender do outro, e não de explorar.
como a vida que nós estamos a observar atualmente. Então, Nabi sallallahu alaihi wasallam, aliás, Allah subhanahu wa ta'ala diz: "Litaskunu ilayha". Com isso, apenas só para você adquirir tranquilidade, felicidade, que é o conteúdo do nosso texto. E eu gostei muito desse contexto, ou desse conteúdo. Para adquirir felicidade e tranquilidade, você conseguir a sua felicidade ao homem, e o homem também conseguir a sua tranquilidade e felicidade com a mulher. Mas nós, as nossas esposas, nos obriga dia e noite. Ser nós só a tranquilizar a ela, a dar a felicidade, e não ela nos dar. Onde é que está a justiça? Meus irmãos, minhas irmãs aí, quando se fala de casa, você fica a sorrir. E por que não você construir casa para seu marido? Porque Allah te deu esse direito. Não estou a dizer que não existe esse direito, mas existe algumas circunstâncias que possa vir colocar a mulher ter esse direito. E esse não é nossa matéria de hoje. Tudo bem. E indo para lá, deste mesmo ayat, ao fim, Allah subhanahu wa ta'ala disse: e colocou para os ambos o amor. Porque nós dizemos que a vida do casado não é? É uma união das pessoas e os seus bens, baseada. Essa vida está baseada no amor e misericórdia, como Allah subhanahu wa ta'ala mencionou. Você é obrigado, você mulher, é obrigada a amar o seu marido, porque Allah subhanahu wa ta'ala concedeu a ele, concedeu a você ele sendo como seu marido. E você, o homem, deve amar a sua esposa. Mas o amor entre esses ambos, eu diria que a mulher é que deve amar muito o seu marido. Querem desmentir com isso? Sim. Eu só quero trazer um hadith de Ummuna Aisha, radiallahu ta'ala anha, onde ela diz, quando estava a aconselhar as suas irmãs, قالت عائشة المرأة الذكية, uma mulher conhecedora e que procurava conhecer a ordem de Allah subhanahu wa ta'ala. Ela disse: يا معشر النساء لو تعلمن حق أزواجكن عنكن. Ummuna Aisha foi uma conhecedora, wallahi foi uma conhecedora. E as nossas esposas hoje em dia só vão na madraça, mas não tinham proveito. E o homem fica todo dia a procurar, só vai estudar só uma vez, seu proveito já ultrapassou sua esposa. Sabe por quê? Porque ela quer só direito. Não quer ceder seus maridos e seus direitos. E eu aqui estou para só falar os direitos dos homens. Só. Estou zangado com você. Você é minha irmã, minha mãe, minha fulana. Não vou falar do seu direito, talvez em outra ocasião. Inshallah. Mas hoje eu só quero falar do meu irmão, meu pai. Está vendo, né? Então Ummuna Aisha